A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão em mais um vídeo aqui comigo no canal Thiago Lima EBD. E neste vídeo vamos falar a respeito da lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo. A você que está chegando aqui agora, peço desde já se inscreva, clique no like e também no sininho das notificações. Isso é muito importante, ajuda bastante o canal, já sou grato desde já. E a todos que têm se inscrito, a todos vocês, né, que já se inscreveram, muito obrigado. Fica meu agradecimento mesmo por esse número de pessoas que têm se chegado aqui no canal através dos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, hoje lição de número 8, então, o avivamento espiritual no mundo. Né? Vamos falar um pouquinho a respeito do que transmite ali capítulo 37 e 47 de Ezequiel, né? Pelo grande avivamento que Deus fez, né? E também falar bastante, né? Um tanto a respeito dos avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18, 19 e 20. E a pergunta que fica é: o que estamos fazendo, o que estamos deixando escrito na história no século 21? Tá certo? Muito bem, então direto ao ponto, capítulo 1 aqui da nossa lição vem falando o avivamento no tempo de Ezequiel. Então, Ezequiel, quem era Ezequiel? Ezequiel era filho de Buzi, era um sacerdote e provavelmente filho de um sacerdote. Foi levado para o cativeiro em 597 a.C. e quando os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomaram Jerusalém depois de um breve cerco, com o jovem rei Joaquim. Todos os príncipes, todos os homens valentes e todos os artífices e ferreiros, 2 Reis 24:14. Segue-se que Ezequiel era um homem jovem, com 20 e tantos anos, quando começou o exílio, e isso deixaria espaço para o período considerável de tempo durante o qual se estendeu seu ministério. Nada se sabe da sua vida a parte daquilo que é contido no livro que leva o seu nome. Nem existe tradição alguma que nos diga onde ou como morreu. Sabemos que era casado e que sua esposa se foi na ocasião da queda de Jerusalém, que era um homem de influência, sendo consultado pelos anciãos entre os exilados. E embora isso talvez se deva ao seu ministério profético e à reputação que rapidamente adquiriu, é igualmente provável que seja atribuível à sua posição social herdada do seu pai Buzi. Muito bem. A indicação da revista é Ezequiel 6, 3-5, que nos diz assim: E dirás: montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos lugares altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos, diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Ou seja, uma palavra, que vai falar aqui de uma repreensão, porque o povo estava totalmente desviado, o povo estava realmente totalmente não avivado, eles estavam como caídos espiritualmente. Então, mesmo, aí a revista traz essa frase, mesmo que diante de tão grande calamidade espiritual, de uma frieza espiritual muito profunda, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Por quê? Porque Deus sempre prova o seu grande amor, tá certo? Tanto que Romanos 5:8 tá lá, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, é claro. Não estou dizendo que essa passagem de Romanos é atribuída ao texto de Ezequiel, claro que não, assim, para a igreja.
mas dizendo e falando a respeito do amor de Deus, que, né, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos amou e deu o seu Filho unigênito para o resgate de todos nós, né? Então, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. E depois Ezequiel 36:21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Então, só para fazer uma comparação agora com o Velho e Novo Testamento, mas fazendo menção do mesmo sentido, né, que existe entre Ezequiel e Romanos aqui, mas foi uma comparação minha que talvez até para muitos saia um pouco fora do contexto, mas é interessante porque é esse amor que é o amor da graça, esse amor é o amor da salvação, né? É o amor que nos traz esse avivamento que nós estamos tanto falando desde o começo desse trimestre, desde o começo do ano, não é verdade? Então, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Ou seja, né, o povo realmente se desviou totalmente dos propósitos, do caminho do Senhor, né, dos caminhos do Senhor, se desviou no sentido em deixar de lado tudo aquilo que a lei deixou claro que eles fizessem, enfim, foram aprisionados e lá eles, ao invés de darem um bom testemunho, acabaram que realmente desfalecendo espiritualmente. Aí essa referência é Ezequiel 36:21. Então seria, né, essa semelhante comparação, né, de Romanos com Ezequiel. E aí você comenta aí se você acha que convém essa comparação ou não, né, diante do que eu já falei. Depois nós vamos ver então aqui a respeito do Vale de Ossos Secos, né? A revista fala assim que o profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do Vale de Ossos Secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali, tá certo? Não só algo de mistério, algo de glória, não. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional, tá certo? Em Ezequiel 37:3. Então essa visão ilustra a promessa no capítulo 36, né? A visão está, o texto está 37, mas falando de uma promessa que está lá no capítulo 36. Uma nova vida e uma nação restaurada. O ponto do avivamento, né, é sempre restaurar, né? Nós entendemos desde o começo do estudo dessa revista que o avivamento, o que precede o avivamento? Não estar avivado, né? O que precede o avivamento em muitas vezes lutas, muitas vezes dificuldades, muitas vezes, né, contrapontos daquilo que gostaríamos de estar vivendo. E aí vem o avivamento, você se desperta, você, né, se coloca na posição a qual Deus quer que estejamos, né, e então você se desperta para as coisas de Deus, e esse é o ponto. E uma nova vida e uma nova nação restaurada social e espiritualmente, né? Então, a questão aqui é uma promessa de uma nação restaurada, de um povo que se levantará agora, né, servindo a Deus de uma maneira decidida e agora realmente fiel a esse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que nós servimos. Os ossos, né, se correpresentavam os judeus no cativeiro. E há essa comparação aqui. E eles estavam dispersos, né, e adormecidos. Ezequiel sentia que falava com os mortos quando pregava para os exilados, porque eles raramente respondiam à sua mensagem. Certo? Olha só, interessante essa comparação, né? Que traz à luz o que estava sendo dito através daquela situação, né? Deus trabalha muito com essa questão de coisas, né, que vai representar aquilo que é necessário que nós vejamos, né? Coisas que acontecem ao redor, como parábola e tal. Então, Ezequiel sentia, né, que falava
com pessoas adormecidas. Vocês espero que estejam entendendo esse termo adormecidas, né, quando pregava para os exilados, porque eles raramente respondiam a sua mensagem, mas na visão os ossos responderam, tá certo? Então, quando ele falava para o povo, os judeus não respondiam positivamente, fazendo aquilo que ele pedia que fizesse, ou seja, se voltem, né, ao Senhor. Agora, os ossos faziam, os ossos responderam. É claro que porque Deus falou, fala, e vai acontecer aquele movimento, mas é para que todos nós possamos entender. E da mesma maneira, Deus trouxe à vida os ossos que estavam adormecidos ali, tá certo? Os ossos que estavam secos ali. E ele traria a vida novamente para o seu povo. E era essa a mensagem, de uma nova vida, de esperança, de fortalecimento, de renovo. Né? Nós precisamos entender que viver o renovo de Deus, viver as promessas do Senhor é importante para a nossa vida, para o nosso caminhar o dia a dia. Isso é importantíssimo. Né? Que estava ali espiritualmente adormecido, o termo, né? E chama as coisas que não são como se já fossem. Eu peguei lá Romanos 4,17, achei bem interessante, né? Porque quem que naquele tempo, quem na vivência de Ezequiel poderia pensar numa situação dessa? Ir no vale dos ossos e dizer coisas e acontecer tudo aquilo, né? Coisas que somente Deus nos dá, são visões que Deus nos dá, somente Deus pode nos fazer, né, novas essas coisas, e Ele chama as coisas que não são como se já fossem. O nosso Deus é todo poderoso a ponto de realmente sim nos mostrar coisas novas, né, a cada dia, coisas que nós nunca iríamos pensar por nós próprios, mas Deus, pela infinita, né, misericórdia, o amor que Ele tem por nós, nos abençoa e nos capacita. Então, esse vale de ossos secos tem essa representatividade na questão do adormecimento espiritual do povo que estava vivendo agora no cativeiro. Ezequiel é o profeta que faz profecias para o povo no cativeiro. E depois nós passamos, né, para o rio das águas purificadoras, e até achei aqui interessante o seguinte, que esse rio é semelhante ao mencionado em Apocalipse 22, 1 e 2. Ambos estão associados ao rio que havia no Jardim do Éden. O rio simboliza a vida que vem de Deus e as bênçãos que fluem do seu trono. É um rio suave, seguro e profundo, que expande ao fluir, tá certo? Então, o Vale do Jordão, o da depressão geológica na qual o Mar Morto se encontra, esse mal tem uma água esse mar tem uma água tão salgada que não há vida nela, né? E esta é outra característica da água que flui do templo de Deus. Ela dá vida, tá certo? Então é uma outra comparação também essa questão da água onde que está lá no Mar Morto, que não existe vida, mas agora até há poucos dias eu estava vendo alguém falando a respeito, fazendo um vídeo falando a respeito de peixes que estão ali naquelas águas já e dizem que a profecia está se cumprindo, né? Bom, o poder de Deus pode transformar-nos, não importa quão apáticos ou corruptos possamos ser. Seu poder pode curar até mesmo aqueles que se sentem confusos e sem esperança, tá certo? Então, para fechar, o Vale de Ossos Secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. E eu quero deixar bem claro que Deus sim pode avivar aquele que está decaído e talvez alguém pense que está no mais profundo sono. Deus pode o despertar, Deus pode fazer grandes coisas através da vida de algumas pessoas que ainda não se despertaram, não sentiram um avivamento espiritual, mas Deus, com o seu poder, com a sua mão, Ele faz grandes coisas. Ele é aquele, como eu li, né, que chama as coisas que não existem como se
como que se já existissem, né? Como que se já fossem. Ou seja, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Aquilo que no campo da impossibilidade é o nosso campo. Deus não tem esse campo. Para nós, sim, ele está posto. Mas para Deus nada é impossível. Então, o que nós temos é que ter fé de que Deus há de fazer sempre por nós, pelo seu povo, pela igreja de Jesus. Amém? E sim, desperta as pessoas, aviva as pessoas, porque Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de paz, e Ele realmente faz maravilhas no meio do seu povo. Amém? Ponto 2, os grandes avivamentos no mundo. Né? Nós vamos falar aqui da Europa, nos Estados Unidos, e depois as raízes do avivamento pentecostal. Eu separei algumas coisinhas aqui, achei bem interessante. Né? Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. Deus é o Deus que aviva, acabei de dizer que sim, que Ele faz o impossível, faz aquilo que a gente menos espera, Ele faz, Ele aviva pessoas que às vezes para nós estavam realmente perdidas, mas Deus levanta, né? Mas olha que interessante, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. Ele precisa que outras, aquelas que estão avivadas, clamem para que outras pessoas se despertem. Né? O Senhor queria avivar o velho continente. Então nós vamos falar aqui um pouco da Europa. Né? E aí a revista traz, na Alemanha, né? Traz aqui e cita o conde Zinzendorf, né? Na Alemanha, por volta de 1722, né, o conde Zinzendorf, com sua ênfase na religião do coração, né, religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Entenda que quando falamos de avivamento, o avivamento ele tem um objetivo, não é simplesmente para nós vivermos aí regozijando, é tudo muito bom, mas existe um objetivo, existe um trabalho que é feito para Deus e por isso somos avivados. E o trabalho é sempre missionário, o trabalho é sempre pregar a palavra, o trabalho é sempre estar falando do seu reino. Não se iluda com conversas que fujam disso. Tá certo? Deus vai te avivar porque Ele quer te honrar. Para, irmão. Não tem isso não. Você vai ser honrado se você for um homem, uma mulher de Deus, cheio de Deus. Não tem esse negócio que, ai, Deus não me honrou, Deus vai me honrar. Não, esquece isso aí. Foca em Jesus que vai dar certo. Tá bom? Se você pôr o seu pensamento nas coisas de Deus, no sentido de realmente servir a Ele, você pode ter certeza que as pessoas vão ver o avivamento na sua vida e Deus vai te abençoando. E Deus vai te abrindo portas. E você vai cada vez mais falando da sua palavra, do seu amor, da sua misericórdia. Tá certo? Esquece esse negócio, eu não sou lembrado, não tem nada disso não. Deus sabe de tudo, nada é oculto aos olhos do nosso Deus. Amém? Então se você crê nisso, creia realmente e viva isso de uma maneira notória, uma maneira que realmente faça diferença no seu comportamento. Quando você olha no espelho, você vê uma outra pessoa, não a mesma do dia que passou, tá certo? Então o trabalho missionário, né, desse conde, o conde Zinzendorf, né, esse alemão, nas Índias Ocidentais havia sido extremamente controverso na Europa. Olha só, e é interessante, né? Que quando a pessoa é avivada pelo Espírito Santo, vive um avivamento espiritual, né? Tem essa experiência do avivamento espiritual, normalmente essas pessoas se despertam para coisas e fazem coisas que no contexto da mornidão espiritual é um absurdo, e isso é normal, não é verdade? Eu quero fazer tal coisa porque é isso e tal. Não, isso daí é loucura, ninguém está fazendo isso. Por que você vai fazer isso? Vamos fazer o que está todo mundo fazendo. Né? O que o pessoal está fazendo? O pessoal está se reunindo lá em tal lugar. Então, não, eu quero ir lá na praça falar de Jesus, eu quero evangelizar, eu quero participar do grupo de missões da minha igreja.
Então faça isso, é isso mesmo. Porque olha só, o trabalho missionário nas Índias Ocidentais havia sido extremamente controverso na Europa, com muitos acusando Zinzendorf de simplesmente enviando jovens missionários para morrer. Ou seja, ele pegava jovens, dava um treinamento e enviava, mas esses meninos ali morriam, né? Eles desfaleciam porque a missão não é brincadeira. Imagina, fazer missão hoje já é uma dificuldade, imagina naquele tempo, né? Século XVIII, século XIX, que as coisas eram muito mais, né, difíceis, né? A vivência das pessoas, a sociedade, a questão da saúde, né? A questão sanitária, então tem tudo isso também. Então Zinzendorf decidiu colocar-se na linha e em 1739 deixou a Europa para visitar o trabalho da missão em St. Thomas, convencido de que ele mesmo poderia não voltar. Ele pregou o seu último sermão e deixou sua vontade com sua esposa, ou seja, se despediu da esposa, deixou a sua igreja, a sua congregação, e se colocou à linha de frente e foi para lá, foi para esse lugar, né, das Índias, e aí já com o pensamento, não vou voltar mais para ver mais ninguém, mas, né, o que aconteceu? A visita foi um enorme sucesso, olha só, Deus abençoou. No entanto, e permitiu-lhe para libertar alguns dos missionários que já tinham sido ilegalmente presos. No entanto, os maus tratos dos missionários pelos gestores de plantações estabeleceu a sua credibilidade com os escravos. Então estamos falando de um contexto onde as pessoas ainda eram escravas, olha só, que situação, né? Onde ele mandava as pessoas, os jovens lá, e muitas vezes jovens negros, né? Moças e moços negros, e aí lá eles eram presos ilegalmente. Ele foi, libertou eles e o trabalho da igreja prosperou. O que aconteceu? E depois da visita de Zinzendorf, o trabalho da missão era muito mais, né, teve muito mais sucesso. Em 1741, Zinzendorf visitou Pensilvânia, tornando-se assim um dos poucos nobres europeus do século XVIII para realmente colocar os pés nas Américas, né, falando realmente do evangelismo, da palavra de Deus. Além de líderes que visitam em Filadélfia, como Benjamin Franklin, ele se reuniu com os líderes do Iroquois e, com a ajuda de Conrad Aizer, chegaram a acordos para a livre circulação dos missionários da Morávia na área. Então, da revista, né? Então, falando aqui desse homem Zinzendorf, né? Que era um alemão, ele foi aí nas Índias Ocidentais, né? E ali desenvolveu um trabalho missionário. E isso faz parte de um momento na história que trata do avivamento na Europa. E da revista também falando, que nesse caso, ali da Alemanha. E agora falando da revista também, que traz aqui na Inglaterra, né? Que por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário. Então, na maioria das vezes, os avivamentos estão intrinsecamente ligados à obra missionária, né? Por quê, né? Por quê? Deixa aí também no comentário, tá? Se você quiser, deixa um comentário seu aí a respeito disso. Então, da revista No País de Gales, Evan Roberts, né, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus, tá certo? Num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do quê? Do pecado, né? Não existe avivamento, né, que esteja ligado com o pecado. Isso daí é totalmente fora, né? É como juntar o ímã quando não dá aquela atração no ímã, né? Que ele fica ao inverso. É a mesma coisa. Avivamento e pecado não existe, né? Não existe nenhum pingo de comunhão com isso. E eu coloquei aqui a respeito, né, do País de Gales, que a revista citou Evan Roberts. Quem foi Evan Roberts, né? Em uma das mais cuidadosas crônicas de todos os avivamentos, há temas comuns. Pessoas se reuniam em grandes números com uma sensação
de expectativa, né? Os encontros duravam horas, porém, desde o início havia um senso de convicção do pecado. Ou seja, as reuniões que essa pessoa, Evan Roberts, as reuniões que ele fazia, então tinha uma grande expectativa do que seria dito e o que seria sentido naquela reunião, nos cultos, né? Então, onde ele falava a respeito da palavra de Deus no sentido agora de trazer a reflexão da pessoa do que ela é diante de Deus. Você é um pecador. Essa é a questão, né? E as transgressões, né, o que acontecia? Eram confessadas, né? E os estilos de vidas naquele lugar, naquele local, eram afetados. Os bares, o que aconteceu? Os bares foram-se embora, né? Os bares foram de cheios a vazios, né? Então houve milhares de conversões que trouxeram alegria, uma alegria tremenda. Alguns dos caracteres mais resistentes nos vales foram convertidos, né? Então as pessoas que eram assim as mais brutas pessoas que existiam ali no país de Gales, através da mensagem, da pregação de Evan Roberts, foram convertidas através ali do poder de Deus, desse avivamento que esse homem viveu e que proporcionou ali naquele lugar, tá certo? Apesar de muito bem, vamos pular aqui um pouquinho essa parte. Isso. Assim, apesar de um sucesso do time de Gales, de rugby, em seu ano mais bem sucedido até agora, Evan se tornou talvez o homem mais famoso do mundo no momento, por causa da empolgação mundial a respeito da sua pregação. Tá? Então, qual foi o grande feito de Evan Roberts, né, no país de Gales? A sua mensagem, a sua pregação. Né? Quando nós falamos do conde Zinzendorf, lá na Alemanha, o movimento que ele proporcionou através do seu avivamento foi o que? Enviar jovens para as missões, né? Ali nas Índias Ocidentais. Então nós vemos que Deus trabalha de diversas maneiras. No avivamento, nós vamos sim sempre encontrar esses pontos, né? Sempre se destacando, homens que se destacaram trabalhando uma hora e outra em um ponto e outro. Então um foi com as missões e o outro foi no sentido, sim, de falar em todo lugar, porém a sua mensagem foi uma mensagem que se tornou muito conhecida e aí a palavra de Deus tornou-se conhecida. E esse é um reflexo, o resultado de um avivamento. Depois a revista fala aqui dos Estados Unidos, né? Charles Grandson Finney, né? Foi um pregador, professor, teólogo, abolicionista e avivalista, né? Estadunidense, um dos líderes do segundo grande despertar, tá certo? Frequentou a escola até os 15 ou 16 anos de idade, quando foi tido como capaz de lecionar nas mesmas instituições e nos mesmos moldes pelos quais fora formado. Sua grande estatura, olhar penetrante, pendor musical e espírito de liderança logo lhe granjearam o reconhecimento da comunidade. Introduziu várias inovações no ministério religioso, tais como a censura pública e nominal de pessoas durante o sermão, a permissão da manifestação das mulheres em cultos para ambos os gêneros e outros. Era também famoso por realizar seus sermões de improviso. Então, assim, uma pessoa que se destacou também, né? Charles Finney, eu não sei se dá para ver aí, mas na minha biblioteca aqui atrás eu tenho ele, acho que é um desse, é esse aqui, esse azulzinho aqui, é o comentário Teologia Sistemática de Charles Finney. É justamente dele que nós estamos falando aqui. Muito interessante. Então, na Alemanha, a Europa, não só o conde que nós citamos, né, mas como outros naquele momento, Deus também foi levantando, ao longo da história, Deus foi levantando homens e mulheres que transformaram, né, vidas através do avivamento espiritual. Então estamos tratando do avivamento espiritual no mundo. E cabe a cada um dos alunos, né, professores que acredito que estejam me ouvindo, fazer também uma pesquisa e levar para a sala de aula, né, quando lecionar dessa aula,
mais personagens, porque há tempo hábil para isso, tá certo? Levar aí curiosidades de outros personagens. Eu estava até lendo aqui um livro, né, que eu acabo sempre citando, eu acho muito interessante, os 100 acontecimentos, né? Aqui, ó, os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. Recomendo essa leitura. E estava lendo um pouquinho a respeito da pessoa que deu início, né, à escola dominical, que foi o Robert Hicks. Né? Robert Hicks foi o camarada aqui que, em 1780, olha só, nós estamos falando de 1740, pouco, né? E mais 40 anos aqui começou a escola bíblica dominical. Então, assim, são histórias que realmente nos traz, não uma motivacional, mas no sentido de nos despertar, né? Nos despertar. O que estamos fazendo no nosso tempo, no nosso dia a dia, na nossa vida, o que estamos escrevendo na nossa história de vida e deixando para os próximos que estão aqui agora, como os nossos filhos, nossos amigos, né? Qual é a influência que nós estamos dando àqueles que estão ao nosso redor. Acho que isso é muito válido pensar. Bom, e aí também sugestão aqui, a revista vem trazendo a respeito das raízes do avivamento pentecostal. Eu não vou ler aqui, né? Mas faça essa leitura e tente absorver o sentimento desses homens que escolheram servir a Deus e se afastarem do pecado. Servir a Deus e se afastar do pecado. Eu acho que o primeiro ponto, né, do avivamento também é esse, né? Está ligado, o avivamento está ligado a várias coisas e um deles é se afastar do pecado, servir a Deus, se achegar a Deus, comunhão com Deus, ouvir Deus, falar com Deus. Isso são resultados de pessoas que são ações, né? Não resultados, mas ações de pessoas que estão avivadas realmente pelo Espírito Santo, tá certo? Não há possibilidade das pessoas que não estejam vivendo dessa maneira estejam avivadas, tá certo? Com o pecado não tem relacionamento nenhum, avivamento, tá certo? Então eu coloquei isso falando assim, por quê? Porque o próprio texto da revista, no ponto Raízes do Avivamento Pentecostal, já é praticamente o que realmente precisa ser dito, falando a respeito dos avivamentos no mundo, né? Nessa época e tudo. A raiz, né, está muito bem explicado o texto, tá certo? Então, assim, de pessoas que pregaram a palavra, né, de Cristo com ousadia e coragem, e assim fazendo e escrevendo a história do avivamento no mundo. E eu pergunto a todos que me ouvem, o que temos feito para falar do assunto mais importante que existe nesse mundo? Será que estamos nos doando de maneira da maneira que Deus espera de nós, né? Para a gente pensar um pouco e se quiser responder aí nos comentários, deixar uma opinião, eu acho muito interessante. Agradeço, porque quanto mais like, quanto mais comentário, né? Mais inscrições, o YouTube vai reconhecer e vai indicar para mais pessoas esse vídeo. E daí, para finalizar, né, esse ponto, eu acho que coube aqui um texto interessante e muito conhecido de todos, né, para finalizar esse ponto, né, uma leitura bastante peculiar. Finalmente, começa assim, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Marcos capítulo 16, 14 ao 20. Né? Então, assim, eu achei bem interessante
de tudo que nós estamos vendo, de todo o avivamento que nós estamos estudando, né? Nessa lição falando do avivamento no mundo, Jesus vem e dá, né, chama a atenção deles, dá uma dura neles assim, no sentido que a Bíblia fala, olha, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Nós não podemos ser incrédulos, nós não podemos ser de corações duros, né? Para a palavra de Deus, na hora de crermos daquilo que Deus já deixou estabelecido para nós, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas ainda relutam com isso, acham que é aquilo ou aquilo outro. Nós não podemos viver um evangelho de achismo. Nós precisamos viver, né, uma vida cristã, olhar para o evangelho e entender que essa é a vontade de Deus. Certo? Falar da palavra de Deus e crer naquilo que Ele deixou escrito para nós é importante. Faz parte do nosso viver, né? E depois o exemplo, pelo menos assim, depois de uma chamada de atenção, parece que deu um resultado positivo no final, né? Eles pregaram por todas as partes, né? Cooperando com eles o Senhor. Então, sabendo que Deus nunca nos deixará só, desamparados. Ninguém vai ser avivado para sair por aí sozinhos. Não, o Espírito Santo, a presença de Deus vai com ele e vai confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então é importante nós nos alinharmos a isso, né? Nós estarmos nos direcionando à vontade de Deus e deixar com que Ele faça realmente valer a sua palavra sobre as nossas vidas. Capítulo 3. Os avivamentos mudam a história. Aí, trabalhando aqui os impactos no mundo e a geração depois dos avivamentos, né? O que me chama mais atenção, os impactos profundos, né, na sociedade, como na política, na economia e na cultura, né, na sociedade em geral. Né? Destaco o texto da revista a respeito do racismo nos Estados Unidos, né, e que nem mesmo isso foi suficiente, né, o impedimento do avivamento entre todos naquela sociedade. Tá certo? Sempre na vida do cristão, sempre na vida daquele que quer fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, direcionada, é claro, através da palavra de Deus, do seu pastor, né, direcionado nesse sentido, eu vou sair e vou fazer missões. Nós já estudamos a história do alemão que enviava pessoas nas Índias, né? O que acontecia? As pessoas morriam, né? As pessoas não voltavam. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente se levantar para fazer algo em nome do Senhor, em nome do reino, fazer um trabalho, se despertar para o evangelismo, se despertar para ler mais, orar mais, sempre vai ter obstáculos. Sempre vai ter aquele momento em que você vai olhar e falar, será que está valendo a pena? Mas vale a pena porque você não está sozinho, Deus está com você. Você precisa entender que tudo aquilo que é relacionado a Deus e que você faz de uma forma voluntária, que você faz com o mover que é dentro do seu coração, não é necessário você se motivar para isso, não é necessário você ter que alguém te chamar para fazer, não, você vai lá e faz, você vai lá, você estuda, você vai lá, você prega, não interessa o que você vai ter que gastar, você gasta, não interessa o tempo que vai levar, você faz, você investe seu tempo. Isso é importante você ter em mente, Deus está com você. Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Não tem como você se envolver com o reino de Deus e Deus simplesmente te deixar de lado. Talvez os homens deixem você de lado, e isso também é natural, porque os homens são assim, mas Deus não é assim. Deus é Deus que se compadece, tá certo? Então estejamos cientes disso. Porque Deus ele não vai nos abandonar simplesmente porque eu estou agora fazendo aqui algo diferente, né? Não, de maneira alguma. Estamos falando da palavra de Deus, estamos estudando a Bíblia e tal. Então, estou falando da palavra de Deus, então é importante nós termos isso sempre em mente. Vá em frente, prossiga. Né? Assim, o que Deus mandava Moisés falar para o povo? Diga ao meu povo que marchem. Então, essa é a palavra, né? E a revista ela traz
esse ponto que é a respeito do racismo, né, nos Estados Unidos, porque quando o avivamento chega, e agora o avivamento, né, uma palavra tão usada, ele é inclusivo. Deus não escolhe para esse tempo que nós estamos vivendo, essa dispensação que é da igreja, Deus não escolhe cor, não escolhe tamanho, não escolhe sexo, não escolhe absolutamente nada. Jesus morreu por toda a humanidade, né? E deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e esse todo aquele não é limitado a alguma etnia, mas sim para todo o mundo. Então, vamos meditar nisso, né? E aí sempre haverá um obstáculo, sempre haverá dificuldades, sempre haverá alguém lutando contra, mas você tem que entender que Deus está com você e a vitória é certa em nome de Jesus. Então, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. A revista traz essa frase. E para meditar nesse ponto, eu quero colocar aqui, hoje falei bastante de Romanos, né, na lição. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu acredito que esse texto aqui de Romanos, esse versículo de Romanos, do capítulo 12, o verso 2, cabe bem a isso tudo. Tá certo? Não seja conformado com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. E a geração depois dos avivamentos, né? Aqui eu coloquei o próprio texto mesmo da revista, que diz assim: também é com consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocam mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduram. Em muitos lugares a chama se apagou, né? E o que nós temos de referências na Bíblia com relação à chama que se apaga ou aquela que tem que ficar acesa? O fogo não pode acabar, o fogo não pode apagar, o fogo não pode diminuir. Se diminuir, ele logo precisa voltar ao seu tamanho normal, né? Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram. E aqui vai falar depois do avivamento, né? Então, essas pessoas que fizeram deram início a grandes movimentos, como eu citei, né? Robert Wakes aqui, que fala da escola dominical, ele passou, ele já ficou lá no passado a sua história, tudo aquilo que ele fez, e as pessoas, graças a Deus, têm trazido, né? Vem trazendo a escola dominical sempre viva em nosso meio, né? A Assembleia de Deus é uma igreja que tem esse trabalho e assim, é muito fiel a isso, e graças a Deus pelos homens que estão à frente da escola dominical, aos quais não deixam morrer, porque eu acredito que ainda haverá um grande avivamento da escola dominical no nosso Brasil. Muito bem. E aí fala aqui também dos seus sucessores, não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso, né? E até cita aqui Provérbios 26:20, a parte A, né? Sem lenha o fogo se apagará. E nós não podemos deixar apagar, né? E até coloquei também Levíticos, me lembrei de Levíticos 6:13, que diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E hoje quem é o altar? Somos nós, né? O que é esse fogo? É o Espírito Santo, né? E ele não pode se apagar da nossa vida, ele tem que estar sempre, esse altar tem que estar sempre sendo manutenido, né? Sempre com manutenção, para que esse fogo ele sempre esteja aceso da melhor maneira possível, a sua labareda mais alta possível. E o comentário aqui então, fechando: enquanto as ofertas, né, anteriores e os sacrifícios eram realizados pelo povo, falando aqui um pouco do Levítico 6:13, os capítulos 6, verso 8, de 7 ao 38, tratam do procedimento sacerdotal. O holocausto era apresentado pela manhã e ao entardecer por toda a nação, né? Então você vai lá ver Êxodo capítulo 29, do 38 ao 43, e encontra isso lá. E a respeito do fogo, do santo fogo no altar, precisava ser mantido e aceso. Por quê?
Deus o havia iniciado, representava a eterna presença de Deus no sistema de sacrifícios e mostrava ao povo que apenas através do gracioso favor de Deus seus sacrifícios poderiam ser aceitos, né? Então o fogo de Deus está presente hoje na vida de cada crente. Ele acende a chama quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. E zela tanto por isso que crescemos em graça enquanto andamos com Ele. Quando temos consciência de que Deus vive em nós, aproximamo-nos dele com confiança para pedir perdão e obter restauração. Podemos fazer nosso trabalho com força e entusiasmo. Então é só um esboço que tem a respeito do Levítico 6,13, né? Olha, dá uma pregação, dá uma mensagem isso, né? Nós formos aqui falar do fogo de Deus, o fogo que deve estar sempre aceso no altar, tá certo? E eu acredito que falando, né, a respeito depois dos avivamentos, é por isso que entramos aqui na questão dessa chama que deve arder no nosso coração. A grande dificuldade, acredito que dos líderes, hoje e ontem, e acredito que amanhã também vai ser, é de deixar, né, aqueles que eles lideraram prontos para assumirem o seu posto quando eles forem. Porque em muito nós encontramos líderes que não sabem liderar, primeiro. E segundo, que não tem nem a noção de formar outros líderes. E o bom líder a gente vê a partir do momento em que ele formou líderes. Esse é o trabalho do líder. É liderar todo aquele grupo, mas em meio a tudo isso, destacar pessoas e trazer eles para perto e fazer com que eles sejam até melhores do que ele mesmo. Foi tema de escola dominical, me parece que do trimestre passado, da sala dos jovens, a respeito da liderança. E há muito o que se dizer a respeito do assunto, né? Mas nós vemos grandes avivamentos, como começou a aula falando do século XVIII, XIX, XX, né? E agora no século XXI, quais são essas pessoas que estão trazendo todo esse trabalho, né, de uma forma de continuidade, realmente, de algo que realmente foi feito para Deus e que Deus realmente trouxe, né, esse trabalho através das pessoas. Então, o grande ponto aqui é a respeito até de líderes avivados, né, de líderes que precisam estar avivados e despertados para isso. Porque, infelizmente, alguns líderes pensam que eles serão os últimos e os únicos e que não há mais nenhum líder por aí que possa fazer aquilo que ele tem feito. Que, na verdade, se a gente for avaliar mesmo, existem muitos por aí que não querem e se fizerem faz até melhor do que aqueles que estão. Mas isso daí realmente é assunto para outra aula. Mas a questão do avivamento aqui nós precisamos então pontuar isso, né, na nossa mente e coração e deixar isso bem claro para nós, que quais são, né, os trabalhos que Deus quer que nós desenvolvamos ou que damos então a sequência, tá certo? E com certeza o nome santo do nosso Deus será glorificado. Meus irmãos, chegamos então ao final da lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo, e na próxima lição, lição de número 9, nós vamos falar o avivamento pentecostal no Brasil. E até já quero deixar uma indicação, né? Deixei indicação para esse vídeo aqui, você dá uma lidinha nesse livro, tá certo? E para a lição de número 9, dá uma lidinha nesse livro aqui também, com certeza vai enriquecer a sua aula e aos alunos que me ouvem, que possam também buscar essas leituras, tá certo? E caso alguém queira o esboço dessa lição, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu telefone do WhatsApp. Se você quiser entrar em contato, fique à vontade, eu mando para você esse esboço. Não sei se vai ajudar tanto assim. Aquilo que Deus tem me dado aqui eu tenho trazido como meditação para os vídeos, tá bom? Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima.